Existem filmes que mudam tudo, revolucionam o cinema e a arte de forma geral. É o caso do filme que falaremos aqui hoje. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Acossado. Michel é um criminoso procurado, que foge para Paris após matar um policial. Lá ele se encontra com uma amante, Patrícia, e eles vão se envolvendo enquanto uma investigação atrás do criminoso começa. O longa, lançado em 1960, é tido por especialistas e críticos de cinema como um verdadeiro marco, que revolucionou a história dessa arte. E antes de eu iniciar até mesmo a fala sobre o diretor do projeto, eu acho que vale a pena uma contextualização no movimento cinematográfico a qual esse filme pertence. A Nouvelle Vague, que é a versão francesa desses movimentos novistas que a gente estava vendo no cinema ali nos anos 40, 50 e 60. E foi encabeçada por jovens críticos de cinema da Cahiers du Cinéma, uma importante revista da época. E eram críticos que cresceram e desenvolveram seu paladar cinematográfico a partir de produções hollywoodianas. No final da Segunda Guerra houve um acordo em que os Estados Unidos perdoou dívidas de guerra da França, e uma das cláusulas desse acordo era que o cinema norte-americano penetrasse de forma mais facilitada na França. E isso levou a toda uma geração francesa a consumir muito os filmes estadunidenses. E esses críticos, como mencionei, fazem parte dessa geração. A questão é que quando eles começaram a escrever de fato e a pensar o cinema de forma mais ampla, perceberam que o cinema norte-americano, de certa forma, limitava a arte. Estava encaixando em uma série de padrões, caixinhas, fórmulas, tratando a arte como indústria. E então decidem libertar os filmes disso e criarem sua própria linguagem, a sua própria forma de fazer cinema. É daí que vem a Nouvelle Vague, esse movimento, como eu disse, de críticos fazendo seus próprios filmes. E agora sim podemos entrar de fato em Acossado, lançado em 1960 com direção do grande gênio Jean-Luc Godard, que infelizmente nos deixou recentemente. E Luca, por que esse filme quebra tantos padrões? Por que ele é tão revolucionário assim? O que ele tem de diferente? Em termos de linguagem, Acossado é um filme um tanto quanto transgressor. Inclusive, um comentário constante na época era que era um filme que parecia mal acabado, não finalizado. Seus cortes são abruptos, secos, não estão disfarçados dentro de um contexto. Existe, inclusive, uma série de cenas dentro do filme em que a gente tem elipses temporais, enquanto o diálogo se segue em uma linha contínua, o que trazia estranhamento e desconforto. Hoje em dia a gente está mais acostumado, mais habituado a isso, principalmente no ambiente da internet. A gente até chama isso de jump cut. Já rolaram até mesmo nessa crítica aqui alguns exemplos disso. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. E não é só na montagem que Acossado é tão transgressor assim. Existem uma série de outros elementos que o compõem que também corroboram para isso. E um dos fatores e um dos elementos que está atrelado a isso é o orçamento desses filmes, que no geral eram muito baixos e não tinham toda a estrutura, o background de um grande estúdio norte-americano. Então aqui a gente tem bastante locação real. O filme é filmado nas ruas. E Paris, aqui nesse caso, é um personagem praticamente. Não só para os planos de ambientação, mas ele faz parte da história propriamente dita. A Champs-Élysées mesmo, uma das principais avenidas de Paris, é muito usada para trazer fluidez e dinamicidade aos diálogos. Os personagens caminham por ela enquanto a câmera os acompanha. E aí uma coisa muito interessante, até pelo uso
dos cenários reais é que o filme também não tinha dinheiro para figuração, para contratar figurante. Então eles gravam ali na rua com pessoas de verdade passando. E não é difícil perceber dentro do filme pessoas notando a presença da câmera e daquele casal estranho naquele contexto. Então ao longo do filme você várias vezes percebe pessoas andando na rua e olhando para a câmera, olhando para o casal, estranhando a situação. É algo recorrente dentro de Acossado e que acaba fazendo parte dessa linguagem. E aí, já que eu falei das câmeras, além das locações reais, a gente tinha uma precariedade de equipamentos. As câmeras eram mais simples, mais leves do que as grandes produções da Warner ou da Universal. E não havia dinheiro, por exemplo, para você alugar um traveling. Você usava uma cadeira de rodas, um skate, um carrinho de rolimã, posiciona a câmera em cima dele e vai deslizando, vai usando as rodas daqueles transportes. Isso nos relembra até um movimento que precede a Novelle Vague, que é o neorrealismo italiano. A gente já falou um pouquinho dele aqui no canal, no meu vídeo de Ladrões de Bicicleta, que são filmes que exploram o pós-guerra, trazem isso à tona com essa estética crua, naturalista, usando ambientes reais e uma estrutura precária. Mas voltando a Acossado, outro ponto que vale destaque são os atores, que por mais que hoje nós os reconhecemos como grandes astros, cara, eles estão em um dos filmes mais importantes da história. Até então, eles não eram muito conhecidos. Jean-Paul Belmondo, que interpreta esse cara fora da lei, transgressor, que se inspira muito em Humphrey Bogart, herói do cinema norte-americano, traz muita sutileza ao papel, ao mesmo tempo que tem certas características estereotipadas e clichês. Ele é um típico personagem de filme noir americano, mas com certos desvios, certos elementos bem simples até, que acabam por o diferenciá-lo da massa. Por sinal, o filme o tempo todo referencia o já citado Humphrey Bogart em imagens e em atitudes do nosso protagonista aqui. Jean Seberg, que interpreta a Patrícia, traz também muita doçura e delicadeza, principalmente se contrastada a personalidade de seu interesse romântico. A atriz traz consigo uma espécie de aura que atrai o seu olhar, algo muito semelhante, claro, devido às proporções, ao que Marilyn Monroe traz para seus filmes. E para concluir essa parte das interpretações, eu acho muito interessante que Jean-Luc Godard tem ciência da força de seus atores e dá tempo, dá sequências para que eles brilhem. E os filmes, sim, têm planos longos. Em alguns momentos, Michel até quebra a quarta parede. Algo que para aquela época era extremamente diferenciado. Hoje a gente já vê aos montes. Vários personagens, desde Ferris Bueller até Deadpool, quebram a quarta parede. Mas naquela época era algo de explodir cabeças. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville... Agora, já caminhando para os finalmente, eu acredito que eu tenha conseguido falar bastante sobre a Novelle Vague e, consequentemente, sobre Acossado, que é talvez o maior de seus representantes, ao lado de Os Incompreendidos, do Truffaut, que tem crítica aqui no canal também. Mas acho válido, nesse momento final, reforçar o quanto esse filme foi revolucionário e transgressor, rompendo com padrões estéticos e estilísticos norte-americanos, que já estavam muito consolidados na cabeça do público. E ainda está, de certa forma. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vê uma produção, e quando eu digo aqui a gente, eu estou me referindo ao público de forma geral, consome uma produção e ela tem algum elemento que se difere do norte-americano, a gente já estranha. Isso é muito bizarro, porque muitas vezes eu vejo pessoas questionando o próprio cinema nacional, que possui muito mais da nossa identidade do que um Vingadores da vida, ou que qualquer outra produção hollywoodiana. Mas a gente cresceu com ela, a gente esteve ao lado dela, e ela participou da construção de todo um imaginário
que é muito difícil se desprender. E por isso eu acho tão importante a gente cada vez mais trazer esses grandes clássicos, trazer esses filmes que buscavam diretamente quebrar esses padrões. Porque quanto mais a gente consumir coisas fora desse eixo norte-americano, mais nós vamos enriquecer o nosso repertório, mais nós vamos atuar fora da caixinha, fora de padrões. A gente tanto reclama desses remakes, reboots, reformulações, live actions. Por que a gente não simplesmente deixa de olhar para esse lado e olha para o outro? Ou até mesmo porque nós não começamos a olhar para dentro de nós mesmos e começamos a construir uma identidade nacional. E aí não é a primeira vez que eu faço esse apelo aqui no canal. Consuma outros cinemas. Vá viajar pelo mundo através da tela. Hoje em dia a gente tem isso aqui, o celular, o computador, a televisão, coisas que nos possibilitam acessar um banco de dados quase que infinitos. São muitas possibilidades de filmes que você consegue ter acesso. Você pode viajar pelo mundo através das telas. Basta querer. E aí você pode ver filmes belgas, alemãos, sul-africanos, do Congo, do Vietnã, da China, de onde você quiser. E aí eu trago até uma experiência pessoal minha. Tá cada vez mais difícil o filme norte-americano me agradar. Já tem bastante tempo que eu não assisto um filme americano que eu fale: cara, isso aqui é genial. Cara, essa é uma das melhores coisas que eu vi em muito tempo. E o exato oposto disso tem acontecido com produções de outros lugares. Recentemente eu vi um documentário brasileiro que me fez ficar de queixo caído. Ele se chama Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos. É incrível, me fez chorar, me emocionou, é lindo. Assisti também recentemente Amor à Flor da Pele, filme de Hong Kong, dirigido por Wong Kar-wai. Incrível. RRR, um blockbuster indiano, um filme que estreou na Netflix e fez um sucesso enorme e é de uma qualidade muito elevada, além de também romper com padrões estéticos muito consolidados no nosso imaginário. E eu vou ficar por aqui, eu não quero me estender mais nesse assunto, até porque eu acho que vale um vídeo daquele nosso quadro de bate-papo só para falar sobre isso. Agora eu peço então para você deixar aqui nos comentários o que você acha de Acossado e da novela Vague como um todo. Qual o seu filme favorito desse movimento? Também curte o vídeo e se inscreve no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Compartilha também com os amigos nas redes sociais. E é isso. Valeu, falou e fui!